Fala galera, aqui é o Ryo e hoje eu quero te ensinar a fazer uma redação para você tirar 900 ou mais no Enem. Caso você não saiba, existem cartilhas de redação nota 1000 feitas pelo Lucas Phelps, você pode baixar elas gratuitamente. E aqui hoje a gente vai usar uma redação nota 1000 para entender o modelo, as técnicas e como que você faz para escrever melhor para você conseguir bater todas as competências do Enem, em uma única aula aqui de análise. Tamo junto? Então, assista esse conteúdo até o fim, pega um caderno, uma folha de papel ou mesmo no computador e faz também uma redação em paralelo conforme a gente vai falando. Claro que muda o tema da redação, ao invés de falar aqui sobre enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado realizado pela mulher, você vai poder trocar por qualquer outro tema, né? O tema você encontra facilmente na internet, várias ideias, tá? E aí você treina a redação nesse modelo. Vamos lá? Começando então, primeira coisa, você tem que saber que a redação tem 4 parágrafos. Introdução, 2 desenvolvimentos ou argumentações e uma conclusão ou uma proposta de intervenção. O objetivo da nossa redação basicamente é apresentar soluções para um dado tema, ou seja, para um dado problema. Esse problema, esse tema, ele vai ser problematizado através de 2 argumentos, ou seja, 2 causas para esse problema. Que no caso dessa redação foi o quê? Morosidade estatal, ou seja, o Estado não faz nada, e a má formação sociocultural, né? Então, segundo a autora, esses 2 tópicos são o motivo do problema da invisibilidade e o trabalho de cuidado realizado pela mulher, beleza? E o objetivo da redação é mostrando que esses problemas são realmente uma causa desse problema, são coisas que precisam ser tratadas. A conclusão da sua redação vai expor soluções para tentar atenuar ou solucionar, né, de vez esse problema, beleza? Então esse é o objetivo da nossa redação aqui. Na introdução a gente vai trazer o quê? A gente vai falar sobre a tese, ou seja, o tema mais os 2 argumentos. Então isso é uma coisa essencial. A gente sempre vai poder pegar um padrão, né, que você pode fazer um modelo assim. Primeira parte, primeira oração. Você vai trazer um repertório. Então aqui o repertório dela foi: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê a todos os direitos à igualdade e à dignidade. Beleza? Isso daqui é uma citação coringa, porque a maioria dos textos, dos temas de redação do Enem, vão falar sobre coisas que, teoricamente, ou os direitos humanos prevêem, que vão defender, ou que a Constituição brasileira também vai defender. Então, ou direitos humanos, Declaração dos Direitos Humanos, ou a Constituição brasileira pode ser utilizada aqui como uma citação coringa, né? Então, você pode colocar alguma delas aqui. Segunda parte, depois disso daqui, dessa oração, você vai fazer o seguinte: você vai conectar isso daqui com o seu tema. Você vai falar o que isso tem a ver com o tema. Então, geralmente, ou ele tem tudo a ver, e você vai usar de forma análoga, né? Então, de forma análoga, tal coisa, tal coisa. Quando a gente vai usar de forma análoga? Quando a nossa citação for o problema em si, quando a gente der um exemplo do nosso problema. Então, por exemplo, se o problema for trabalho infantil, a gente pode falar que no Chaves, o Chaves, que era um menino de rua, tinha que trabalhar para sobreviver. De forma análoga, no Brasil, vemos várias situações de trabalho infantil também, beleza? Então, de forma análoga, seria igual. Caso, no nosso comecinho aqui, a gente vai falar sobre uma coisa ideal, um mundo ideal, ou seja, os direitos humanos prevê uma coisa ideal, só que esse ideal não existe, certo? Então, a gente vai dar continuidade, a gente vai conectar com um porém. Mas, entretanto, né? Então aqui a gente vai colocar o quê? Uma coisa de adversidade, né? Contrária. Ó, na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade. Esse aqui é o tema. Beleza? Então aqui ele fala, porém, aqui hoje em dia no Brasil, essa coisa toda não se garante. Isso não se garante por quê? Porque acontece uma coisa que quebra o que é esperado pelos direitos humanos, que é isso daqui. Certo?
Então você vai conectar com o seu tema. Você vai treinar a fazer isso daqui. Depois disso, a gente vai ter o seguinte. Tal cenário ocorre, em especial, devido a argumento 1 e a má formação sociocultural. Argumento 2. Então, esse daqui é o modelo da redação que você vai utilizar. Todas as redações vão usar isso daqui, que é o quê? Citação primeiro, conexão com tema, tema e 2 argumentos, tá? Tudo que eu colocar com mais aqui seria uma frase seguinte, uma oração seguinte para você colocar aqui. Você pode colocar mais orações no meio, mas a sua introdução vai ter esse formato aqui, beleza? Ok, dito isso daqui, a gente já aprendeu a fazer a microestrutura da introdução, agora eu vou te ensinar a escrever, tá? Tudo que você for escrever no seu texto vai ser seguindo sujeito, verbo, objeto. Ou seja, alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Basicamente é isso daqui. Alguém faz alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente fala muito de sujeito e predicado. Só que no meio internacional, se você vê qualquer linguagem, qualquer outro idioma, língua e tal do outro país, o pessoal sempre analisa como sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, objeto, verbo, no caso do japonês, né? Então a gente vai ter essa estrutura aqui. O brasileiro é sujeito, verbo, objeto, vamos encontrar esse formato, tá bom? Então, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê. Então, prever seria aqui o nosso verbo, certo? Então, quem está prevendo? A declaração. Nananana, beleza? Eu vou separar aqui. Então, a Declaração dos Direitos Universais prevê. E quem prevê alguma coisa ou prevê a alguém? Então, prevê a todos. Então, prevê para quem? O quê? Né? Então, o objeto aqui, o complemento do verbo, certo? Seria o quê? A todos, prevê a todos, os direitos, a igualdade e a dignidade. Então, toda a sua escrita, o seu texto todo, a única coisa que você tem que saber para você escrever que nem um ser humano alfabetizado é escrever que alguém está fazendo alguma coisa. É só isso. Para você conseguir escrever direito, é só você saber fazer isso daqui. Percebe que esquece a vírgula. Não tem vírgula nenhuma aqui. Você não precisa pensar em vírgula. Se você escrever com esse bloquinho aqui, fica muito simples, beleza? Então, alguém está fazendo alguma coisa e é isso, beleza? Aqui a gente tem ainda a Declaração dos Direitos Humanos, é o sujeito, certo? Sujeito, que é o quem. E a gente pode delimitar ainda mais esse sujeito falando quando. Então, tanto. Tudo que for opcional, a gente pode colocar entre vírgula. E aqui que entra a sacada da vírgula. Só que nesse caso, aqui seria opcional. Então, eu poderia colocar o seguinte, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aqui eu acho que nem cabe a vírgula, né? Prevê a todos o direito à igualdade e à dignidade, beleza? Isso daqui, então, pode ficar tudo assim. Mas isso daqui é opcional. Poderia deixar só assim. E o texto teria o mesmo sentido, tá? Isso aqui só diz um pouquinho mais a respeito sobre o quanto você sabe sobre essa sua citação. Seguinte. Porém, na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia em voga é dificultada pelos desafios relacionados ao tal. Vamos lá, de novo, fazer essa análise. Então, o que a gente tem aqui? Porém, vírgula. Entende o negócio? O que é esse porém? Esse porém aqui é o conectivo. A gente vai sempre usar um conectivo, pelo menos no Enem, entre as nossas orações. Então, escreve uma oração, se for ponto final, cria um conectivo. Se for vírgula, coloca um conectivo, beleza? Idealmente, coloca ponto final para separar as orações. Evita fazer um parágrafo todo cheio de vírgulas, seu texto vai ficar confuso. Pontua direito, principalmente quando for tratar de coisas diferentes. Então aqui primeiro foi a citação, a gente vai entrar num bloco diferente, que é a conexão com o tema, beleza? Então aqui a gente coloca ponto final, não faz sentido colocar vírgula.
né? Porque a gente está tratando de coisas diferentes. Porém, vírgula. Aqui que está uma coisa. As pessoas têm a mania de escrever assim. Fui na padaria, vírgula. Porém, vírgula. Não tinha pão. Isso aqui não está legal. Por quê? Porque essa vírgula aqui, ela não deveria estar aqui, né? A gente escreveu assim, vírgula, porém não tinha pão. Aqui, no nosso exemplo, a gente vê que depois do porém tem uma vírgula. Por que tem uma vírgula? Porque essa vírgula, ela não indica que depois do porém tenha em vírgula. Não, ela indica o seguinte, que na contemporaneidade brasileira, ou seja, onde e quando, que é opcional, tá? A gente tem um indicativo disso daqui, que onde e quando, na contemporaneidade brasileira, certo? É um fator opcional. Eu poderia deixar assim, porém, a concretização da garantia em voga é dificultada, blá, 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 certo? Eu poderia remover completamente isso daqui. Como é uma coisa opcional, eu coloco tudo isso entre vírgula. Então, no começo e no fim dessa parte opcional vai ter vírgula. E é por isso que muitas vezes, depois do nosso conectivo, vai ter uma vírgula. Na verdade, a vírgula não é do porém. A vírgula, na verdade, é do fator opcional, que geralmente vai vir depois do conectivo, porque fica mais interessante, tá? Conectivo, porém, onde, quando? A gente vai ter o opcional. Próxima parte, a concretização da garantia em voga, ou seja, o que é a concretização da garantia em voga? Esse seria o nosso sujeito, beleza? Eu estou simplificando aqui, tá? Tem todas as outras coisas aqui, vai ter um monte de outras regrinhas e nomes, mas a gente está simplificando. Então, o verbo é objeto. O que é? O que acontece nesse ser? Esse ser, né, do é dificultado pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho e do cuidado relacionado pela mulher, realizado pela mulher, né? Então, é isso daqui, tá vendo? Então, a gente está falando sobre uma coisa, essa coisa é uma outra coisa. Pronto. Então, é muito simples você escrever. Você vai seguir esse mesmo modelo. Ó, tal cenário ocorre, em especial, tá entre vírgula, tá vendo? Então, aqui é um padrão de escrita que ela tem. Sempre que ela criar um conectivo, ela vai colocar uma coisa opcional para complementar o texto entre vírgulas. Em especial, poderia remover. Tal cenário ocorre devido à morosidade, só que ficaria muito direto, ela quis colocar uma pausa para falar em especial. E é isso, né? Esse modelo de escrita você pode utilizar e você vai basicamente fazendo o quê? Conectando a oração anterior com a conexão nova, né? Então, qual que é a conexão? É o porém. Porém, essa ideia aqui, que todos os direitos que prevê o direito à igualdade, né? Aqui ele fala sobre a garantia em voga, concretização da garantia em voga, ou seja, desses direitos, é tal coisa. Esse cenário, que a parte final da sua oração vai se conectar com a próxima. Então vai ficar uma coisa assim, toda oração vai ser o quê? Sujeito, verbo, objeto, tá? Próxima oração, o que vai acontecer? O que vai estar falando? Vai estar falando do objeto anterior. Geralmente vai ser assim, né? E você vai conectando uma frase na outra. E vai ficando uma coisa conectada. O problema é que muitas vezes, como é que você vai escrever? Você fala assim, Maria foi até a padaria. Entretanto, ela estava fechada. Tá, aqui nesse caso aqui, foi até a casa da Júlia. Entretanto, ela estava doente. E aí que vem a coisa, né? Ela. Ela tá falando de quem? Ela, Maria, ou ela, Júlia? Entende como fica confuso? Como o Júlia foi a última pessoa aqui, o ela, teoricamente, refere a isso daqui. Mas o que vocês erram geralmente? Vocês querem citar coisas anteriores que estão lá longe, tá? Em, às vezes, 2, 3 orações anteriores. Isso torna o seu texto confuso. Então, você tem que determinar melhor qual que é a referenciação que você está fazendo. Entretanto,
a Maria aqui no caso, ou você repetiria, ou você falaria, sei lá. Entretanto, a protagonista da história se perdeu, né? Se você estivesse escrevendo um livro. Tá? Se você fosse citar uma coisa anterior, beleza? Vamos lá, argumentos. Só vou mostrar um, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo fazendo a mesma coisa. Os argumentos são parecidos, né? Sempre vai ter um conectivo, mesmo que seja um parágrafo anterior. Então, conectivo. De início, é imprescindível ressaltar a desassistência do poder público, que seria o quê? Morosidade estatal. Então, ela usou um sinônimo para falar do argumento que ela estava citando anteriormente, beleza? Ela não vai escrever do mesmo jeito. É imprescindível ressaltar a morosidade estatal como fator agravante, de novo. Vai repetir, vai ficar feio, não é? Então, vamos colocar um sinônimo para aquilo que a gente disse, tá? Como agravante do diminuto reconhecimento social em questão. Você pode substituir isso daqui para qualquer outra coisa, beleza? Então, você pode colocar o argumento que você utilizou. Porém, mais uma dica aqui. Essa aluna, ela utilizou 2 argumentos coringa que você pode utilizar na sua redação. Quais são esses argumentos coringa? A falta de ação do Estado, do governo, é uma coisa coringa, porque todos os problemas sociais que o Enem for passar, o problema é que o Estado não está fazendo alguma coisa, ele não está trabalhando direito. Então você sempre pode utilizar isso daqui, sempre. E má formação sociocultural também é uma outra coisa coringa, que eu particularmente eu não gosto. Eu acho idiota ficar falando, a culpa é do povo, porque o povo não se mexe, né? Eu acho ruim isso daqui, mas funciona perfeitamente, né? Não tem nada a ver. Eu achar ruim, eu acho ruim como pessoa, eu não acho ruim dentro da redação. E você pode utilizar esses 2 argumentos coringas nas suas redações. Utilizando esses 2 argumentos coringas, qual que é a vantagem? A vantagem é que isso daqui você pode só memorizar a mesma coisa, que é o seguinte, ó, a partir da perspectiva citada, segundo o filósofo Hegel, eu não sei falar o nome dele, Friedrich, o Estado é o pilar inicial de uma nação, isto é, constitui o meio conferido, escrevi errado, a atenuação das mazelas sociais. Das mazelas sociais, né? Enfim, isso daqui também serve como coringa, porque qualquer problema é resolvido pelo Estado. E aqui a gente tem uma situação, uma citação que fala sobre o Estado. Então, isso tudo aqui, se você copiar e colar na sua redação, ele vai funcionar. Beleza? E aí, de novo, ele fala sobre o modelo ideal. O Estado é o pilar da nação, é o que deveria estar acontecendo. Em contrapartida, no entanto, o governo não faz nada, o governo permanece ineficaz. Então, ó, no entanto, isso aqui é uma oração. O governo permanece ineficaz. No tocante à efetivação do referido princípio, em virtude, você não precisa escrever bonito assim, né? O governo permanece eficaz em relação ao trabalho da visibilidade da mulher, né? Em virtude da escassez de investimentos voltados a combater a invisibilidade. Então, aqui, ó. Então, ele está sendo ineficaz porque ele não está investindo para combater o problema que é o tema. Invisibilização do trabalho de cuidado feminino. Visto que diversas mulheres, e aí você explica por que isso não está acontecendo, né? E você vai seguindo um meio lógico de escrever. Então, o governo, por que ele não... vamos lá, desde o começo. Por que o governo é importante aqui? O governo é um problema porque ele não está trabalhando, tá? Aí a gente vai reforçar esse argumento. Como? Colocando um cara pica, falando sobre como o Estado é importante na nação. Aí depois a gente vai falar o quê? Entretanto, isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Ele não está acontecendo porque ele não está sendo efetivo no tema que a gente está falando. Onde que ele não está sendo efetivo? Onde? Porque diversas mulheres, principalmente das classes mais baixas, sofrem com a baixa remuneração e cargos. Então, você dá um exemplo. Onde que o problema acontece. Beleza? Tá? Taranana. E qual que é a conclusão que a gente tem disso? Conclusão é,
o que mostra a negligência das autoridades em oferecer iguais oportunidades de empregos remunerados a ambos os sexos. Percebe que aqui a gente tem também uma conexão com a conclusão. Então aqui o que ela está falando? Ela está falando que, como tem negligência disso, negligência é oferecer iguais oportunidades de empregos remunerados a ambos os sexos. Então, na nossa conclusão, teoricamente, eu colocaria alguma coisa relacionada a isso. Porque a gente disse aqui que é um problema. Certo? E aí a gente só finaliza. Com efeito, enquanto persistir a insuficiência governamental, a desigualdade de gênero continuará a crescer. Então a gente basicamente está falando, então, com efeito, se nada for feito, o problema vai ficar assim, a merda vai continuar crescendo. Outro argumento, mesma coisa. A precária formação sociocultural ratifica a preocupante situação mencionada. Sob essa ótica, de acordo com o educador, mesma coisa, mesmo modelinho, né? Eu vou separar aqui para falar que é um outro parágrafo. A gente tem a introdução, com conectivo sempre. Se vocês quiserem, eu vou até colocar aqui, conectivos. Tá. Sempre diferente, você nunca vai repetir um conectivo, tá bom? Então, ademais, conectivo. Sob essa ótica, citação, Paulo Freire. Paulo Freire é uma pessoa que vai falar sobre educação, certo? É um educador. Então ele vai falar sobre se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então aqui a gente fala que a população não tem formação, a gente cita um cara que fala sobre educação, e aí a gente fala aqui que a escola não oferece instrução qualificada relacionada a isso, relacionada à desvalorização das mulheres, enfim, conscientização seria esse argumento aqui. Argumento de conscientização da população. Além disso, notabiliza, portanto, a normalização da mentalidade patriarcal, problema. A normalização da mentalidade patriarcal é reflexo da não prioridade dada ao assunto em análise, beleza? E aí no final a gente tem o quê? Aquela conclusãozinha genérica. Logo, isso daqui é um problema. Conclusão. Parágrafo de intervenção. Conexão. Conectivo. Diante dos fatos supracitados, dos fatos anteriores, né, mostrando continuidade no nosso texto. Caramba, o que é isso aqui? Aqui. Pronto. A gente vai fazer a nossa conclusão como? A gente vai usar cinco elementos. Primeiro, quem vai agir? Então, quem agir geralmente vai ser ou Estado ou escolas, né? Você pode procurar na internet sobre essa parte aqui. Eu não vou me aprofundar muito sobre quais são os tipos de coisas que você pode citar, mas enfim, existe um agente, que é o Estado, que você pode, entre aspas, controlar quem deve agir para solucionar o problema, certo? Nunca vai ser a sua avó, nunca vai ser seu tio, não é uma pessoa assim, sempre vai ser uma entidade, né? Então, o Estado, agente regulador da comunidade, deve fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa, alguma ação, mobilizar a iniciativa privada. Por meio de quem? Então, então vai ter o agente, vai ter a ação, vai ter o meio da ação, por meio de investimentos e de incentivos fiscais direcionados ao combate à invisibilidade do trabalho, de auxílio feito pela mulher, bem como ao oferecimento. Esse bem como aqui seria um detalhamento. Detalhamento. Então você vai detalhar como isso vai ser feito, para não ficar uma coisa, sabe, vazia. De maneira justa e igual entre homens e mulheres. Com qual finalidade? A fim de melhorar a qualidade de vida da população, tá? Então lembra que aqui no Estado a gente fala o quê? Enquanto persistir a insuficiência governamental, a gente falou aqui de oportunidade de empregos para ambos os sexos, né? Então aqui a gente vai falar o quê? Investimentos de incentivos fiscais. Para quê? Para que a mulher ganhe melhor, para que ela tenha empregos formais de maneira justa e igual. Lembra? Então está conectado o argumento com a conclusão aqui. Quando você vai escrever o texto, basicamente você não tem que pensar em muita coisa.
você vai pensar em pouquíssimas coisas. Tipo assim, o problema é invisibilidade da mulher, argumento é governo e educação da população. Conscientização, vai. Conscientização só. Do governo, o que a gente vai falar? A gente vai falar no argumento, onde a gente quer chegar ao nosso propósito, é falar sobre igualdade de salarial, por exemplo. Salarial. E na parte de conscientização, que seria essa segunda parte, ó, a gente, a escola, aliada à família, oriente e eduque os alunos, então, o que deve ser feito, a ação, detalhamento desde a tenridade, por meio do quê? Por intermédio de palestras, certo? De atividades lúdicas, de diálogo e de exemplo, então está tudo detalhado, que exemplifiquem a importância da igualdade. Então aqui tem um trabalho de conscientização, né, que é justamente o quê? Que era conscientização que está aqui, ó. Transmissão de princípios e de valores referentes à importância, tá vendo? De divisões de tarefas diárias. Então aqui a gente está falando disso aqui, ó, que exemplifica a importância da igualdade de gênero e do respeito a todos. Blá, 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 blá. Tá, então tá tudo conectado. Para finalizar o seu texto, assim, aquilo que você falou lá no início, que era o modelo ideal utópico, vai se concretizar. E o problema vai ser sanado, beleza? Então aqui no final, geralmente você quer conectar com o início do seu texto. E é isso. Isso aqui é o modelo da redação. Então você percebe que tudo vai girar em torno disso daqui. Só disso. Para você trabalhar isso aqui, né, esse primeiro argumento, você vai colocar o quê? Uma citação sobre Estado. Aqui você vai falar o quê? Citação sobre educação. E aqui vai ter o quê? Conscientização da igualdade de gênero. Sei lá. Entre gêneros, de gênero, não sei como é que é o termo correto, tá? E aí, na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai resolver esse problema e você vai resolver esse problema. E é isso. Não tem muito que você ter ideias mirabolantes na sua redação. Na hora de escrever, vocês viram também que é escrever de uma forma muito simples. E na hora de modelar o seu texto, você vê que todas as pessoas, todas as redações nota 1000, elas seguem o mesmo modelo. Introdução do argumento, citação de alguma coisa, e aí vai desenvolver e vai falar sobre o problema, né? Falando sobre por que é um problema, qual que é o exemplo desse problema, e aí vai falar o que tem que realmente ser resolvido dentro disso que você falou, e aí, parte final é o quê? Se é um problema, deve ser resolvido. Né? Sempre vai ter esse padrão. É uma repetição a redação. Então, assim, não é que você tem que saber escrever uma maravilha, não é que você tem que estudar redação o ano inteiro, não é que seja uma coisa difícil de você conseguir uma nota 900. Não. É você entender o modelinho que está sendo utilizado, que funciona, né? Saber algumas regrinhas básicas e aplicar elas. Se você pegar esses textos e você começar a analisar, conforme eu analisei aqui, garanto para vocês, em uma semana, você consegue fazer redações do mesmo nível. Só que você tem que tentar entender o que está sendo feito. Seu cérebro é uma máquina de entender padrões. Então você tem que treinar a compreensão dos padrões na escrita aqui das redações. É claro que eu estou falando isso com uma pessoa mais velha, com mais experiência. Experiência de leitura, experiência de interpretação, não que eu seja inteligente nem nada do tipo, né? Mas eu reconheço que o Ryo de 17 anos não teria facilidade de analisar isso daqui. Só que eu quero dizer o seguinte, você tem que começar a treinar, senão você não vai ficar bom nunca. Né? Não importa se o Enem é daqui a uma semana ou se é daqui ao ano que vem. Entende? Comece a treinar isso daqui. Comece a perceber esse tipo de análise que a gente está fazendo. E aí você vai evoluir. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve no canal. Nessa última semana aqui a gente vai ainda continuar postando coisas interessantes. E claro, mesmo depois do Enem a gente vai continuar postando coisas interessantes, né? E se você tiver interesse em participar da nossa comunidade, o Discord está aqui. E as turmas do ano que vem, vou falar disso só depois, tá bom? Então, por enquanto é isso. Tamo junto, abraço, fui.